Olá, tudo bem? Eu me chamo Gabriel Pavani e hoje nós vamos estar abordando autorregulação miogênica e metabólica. Bom, vocês sabem que o sangue sai do coração e volta para o coração em virtude de uma diferença de pressão. Só que por que que essa circulação sanguínea se dá de uma forma diferente para cada tecido? Por que que a gente tem uma quantidade maior de sangue que se dirige para o intestino após uma refeição e se dirige mais para a nossa musculatura esquelética em caso de atividade física? Bom, na maioria dos vasos, isso ocorre em virtude de inervação, certo? Quando vasos, artérias e veias de maior calibre, eles são inervados diretamente. E por ação do simpático, ocorre vasoconstrição neles e faz com que seja regulado vasodilatação ou vasoconstrição. Só que no caso de arteríolas, capilares, vênulas, não ocorre dessa forma, porque elas não são inervadas diretamente. E então, como que ocorre essa regulação delas? Bom, elas ocorrem por uma autorregulação miogênica e metabólica. E é justamente essa regulação que faz com que exista diferença na direção do fluxo sanguíneo para diferentes tecidos e tipo para suprir diferentes demandas. Perfeito? Bom, a primeira autorregulação é a miogênica. E como que ela ocorre? Em caso de um aumento ou diminuição da variação de pressão, que nesse caso é a pressão transmural do vaso, ou seja, um caso de um aumento da pressão transmural, da pressão interna menos a pressão externa, isso vai gerar um aumento de perfusão. Como, por exemplo, num capilar. Se um capilar tem um aumento da perfusão, da pressão transmural, isso quer dizer que vai ter um aumento da perfusão, fazendo com que mais sangue saia do capilar e vá em direção ao tecido-alvo, perfeito? Ao tecido que ele está nutrindo. Esse aumento da diferença de pressão, que aumenta a perfusão, gera um aumento de fluxo sanguíneo. Esse aumento de fluxo sanguíneo vai necessitar que o vaso tenha uma certa capacidade de se adaptar a esse aumento de fluxo. E esse e essa capacidade de se adaptar é justamente essa autorregulação miogênica, que nesse caso seria aumentando também a resistência periférica. Então, em caso de aumento da pressão transmural, ocorre um aumento de fluxo e, por consequência, em virtude da autorregulação miogênica, que é a capacidade do próprio vaso se adaptar a esse aumento de fluxo, ocorre um aumento da resistência, gerando então vasoconstrição. Perfeito? E o mesmo ocorre em caso de diminuição da pressão. Se por algum motivo ocorrer uma diminuição da pressão transmural, diminuindo a perfusão, vai ocorrer uma diminuição do fluxo sanguíneo. E o vaso, ele vai se autorregular, os capilares, eles vão se autorregular para que ocorra um equilíbrio disso, visando com que o fluxo aumente novamente. E para que o fluxo aumente novamente, ele vai reduzir a resistência periférica. Isso fica evidenciado, nesse caso, fazendo vasodilatação, perfeito? Isso fica evidenciado nesse gráfico, onde vocês conseguem perceber que acima de uma pressão de perfusão de 100 milímetros, ocorre uma imediata redução do fluxo sanguíneo após alguns segundos. Nesse gráfico, a linha vermelha representa o que acontece no imediato momento de aumento e diminuição dessa pressão, certo? Então, tudo que está ali acima de 100 de perfusão na linha vermelha é o que ocorre imediatamente após esse aumento de perfusão. E após alguns segundos, vocês conseguem ver que o fluxo sanguíneo ele retorna para a linha azul, que a linha azul seria o que acontece segundos após esse aumento de pressão, que seria no caso de aumento de pressão, ocorreria um aumento do fluxo, o que vocês conseguem evidenciar na linha vermelha, e por consequência depois ele vai para a linha azul, em virtude do aumento da resistência periférica, gerando nesse caso vasoconstrição. E o mesmo se observa quando vocês observam ali, por exemplo, na faixa dos 80, 60 milímetros de mercúrio. Fica evidente na linha vermelha que ela está abaixo da linha azul, ou seja, o fluxo sanguíneo está menor do que o normal. E ocorre uma regulação de forma a aumentar o fluxo sanguíneo de volta para a linha azul, fazendo com que o fluxo sanguíneo nessa região fique normalizado.
É óbvio que quanto maior a pressão, maior vai ser o fluxo sanguíneo total, mesmo após alguns segundos. Como dá para ver que a linha azul ela está numa crescente, não contínua, mas uma crescente com relação direta para a pressão de perfusão, certo? E, bom, essa é a autorregulação miogênica. No caso agora da autorregulação metabólica, o que, que é? Bom, quando o tecido está com uma maior atividade, ele produz metabólitos que geram efeitos vasodilatadores. Mais precisamente, eles inibem a vasoconstrição. Isso ocorre porque, como vocês bem sabem, os vasos normalmente, tipo, se uma musculatura ela não está recebendo estímulo de nenhuma forma, ela está relaxada. Então, a musculatura ela contrai presente a algum estímulo. E o que gera esse estímulo, nesse caso, por exemplo, poderia ser a norepinefrina. A norepinefrina ela faz a constrição desses esfíncteres nos capilares. E isso ocorre como? Tipo, a norepinefrina é produzida pelo simpático para que ocorra a vasoconstrição. E quando há um aumento da atividade dos tecidos, são produzidos mais metabólitos. E esses metabólitos, eles inibem a produção de norepinefrina. E inibindo a produção de norepinefrina, vai ocorrer uma menor ativação. E dessa forma, vai haver uma maior vasodilatação por meio da inibição da vasoconstrição. Perfeito? E esse caso de autorregulação metabólica, ele gera normalmente um caso de hiperemia ativa, que é nada mais do que quanto mais ativo um tecido está, maior vai ser a produção de metabólitos. Como, por exemplo, quando tu vai fazer exercício físico, a tua musculatura ela vai ficar mais ativa, ela vai consumir mais oxigênio e, por isso, ela vai produzir mais metabólitos. Esses metabólitos vão inibir a produção de norepinefrina localmente e vão fazer com que aumentem a demanda de sangue nessa região, gerando uma vasodilatação por inibição da norepinefrina. E por que isso vai acontecer especificamente na musculatura esquelética nesse caso? Bom, porque é uma ação local, é uma ação específica e não uma ação sistêmica local, total. Consegue entender a diferença? É por isso que a regulação e esse direcionamento de fluxo sanguíneo ocorre de forma diferente. Ela é regulada pelos capilares em resposta a um aumento da atividade da musculatura. Perfeito? Espero ter me feito ser claro. E ao contrário da hiperemia ativa, nós temos também a hiperemia reativa, que ela se refere muito mais ao caso de uma interrupção do fluxo por algum motivo de interrupção do fluxo, como, sei lá, tá um elástico no braço e impedir com que haja circulação sanguínea nessa região, perfeito? Isso vai fazer com que haja um acúmulo de metabólicos. E quanto maior o tempo passar com esse fluxo interrompido, maior vai ser o acúmulo de metabólitos que isso gera. E quanto maior o acúmulo de metabólitos que isso gera, vai ocasionar que quando o fluxo sanguíneo volte nessa região, por exemplo, sei lá, retirou o elástico que estava amarrado no braço. Se esse elástico ficou amarrado no braço por 15 segundos, ele vai gerar um leve aumento da vasodilatação. Mas em caso de um aumento, tipo, desse elástico pressionar o braço e tirar a circulação sanguínea por um tempo maior, de 60 segundos, por exemplo, isso vai haver com que o aumento da vasodilatação seja muito maior. Isso fica evidenciado aqui, nessa imagem. É uma imagem do Bad Levy, em que fica evidenciado ali, ó, no primeiro instante, houve apenas uma oclusão por 15 segundos. Isso gerou uma vasodilatação pequena logo após. E no último estágio, houve uma oclusão do vaso por aproximadamente uns 60 segundos. E isso gerou um aumento muito maior de vasodilatação e por muito mais tempo. Por que isso ocorreu? Isso ocorreu porque houve um acúmulo muito maior de metabólitos nessa região, o que caracteriza uma hiperemia reativa, perfeito? Esses conceitos são relativamente simples e essa aula vai ficar por aqui mesmo, gente. Espero ter ajudado vocês.